Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Fernando Ornelas aqui da Abra Software, novamente com vocês. Hoje a gente vai fazer um workshop aqui de criação de máquinas virtuais no Microsoft Azure. É um tutorial o mais simples para criação de máquinas, como criar uma máquina com PowerShell, mostrar algumas funcionalidades novas que há dentro do portal da Microsoft. E mostrar também que o portal é uma coisa que você tem que estudar sempre. Sempre está mudando alguma coisa, a Microsoft sempre está acrescentando uma funcionalidade nova no portal para prover sempre o melhor serviço, né? No workshop passado, nós falamos sobre os serviços cognitivos do Microsoft Azure. Nós falamos um pouco mais de reconhecimento facial, falamos da parte de bot também no workshop anterior, mostramos coisas que há dentro do Microsoft Azure, geralmente que não fica acoplado apenas à funcionalidade da equipe de tecnologia, né? Mostrando que há serviços dentro do Microsoft Azure que podem bastante agregar no negócio de vocês. O próximo workshop que nós vamos fazer hoje vai ser às 16 horas, que é referente ao OneDrive e ao Yammer. Nós já fizemos no ano passado um workshop falando sobre OneDrive e fizemos também um workshop falando sobre Yammer. Só que de lá para cá, muita coisa mudou. Muitas funcionalidades acrescentaram, a Microsoft mudou muitas políticas de segurança para o OneDrive, ele está mais seguro, está mais interativo. Hoje ele conecta também com o Flow, então a gente vai mostrar um pouco dessas funcionalidades às 16 horas. Então eu peço que vocês estendam o convite desse workshop para toda a equipe, para as áreas de negócio e tudo mais, para que todo mundo participe e veja que as ferramentas da Microsoft são ferramentas completamente interativas, tá? Só falar um pouquinho, o próximo workshop nosso no dia 10/4, em abril, o primeiro workshop das 2 horas será referente a backup no Microsoft Azure, como promover uma instância de backup, configurar isso mais, deixar isso serviço disponível para a equipe. E o das 16 horas será um workshop voltado ao Microsoft Delve e ao Delve Analytics. Tudo bem? Então vamos lá. Eu já estou compartilhando com vocês aqui a minha tela. Eu estou num link aqui, que eu vou deixar esse link para vocês até no campo de conversa futuramente lá, quando eu terminar aqui o workshop, para vocês criarem uma assinatura do Microsoft Azure. Eu dei uma olhadinha em alguns sites, até alguns questionamentos que eu vejo. O pessoal sempre me pergunta como que eu faço para criar uma conta gratuita no Azure, que eu possa testar realmente a ferramenta antes mesmo de contratar algum serviço, de conectar esse tipo de serviço com a minha localidade aqui, ou seja, pegar a nuvem privada do Azure e conectar dentro da minha empresa para testar a ferramenta antes mesmo de adquirir. Assim como nós fazemos com qualquer outro tipo de serviço. É bem simples, tá? A Microsoft tem um endereço que é o signup.azure.com. Ele vai abrir esse portal aqui, tá? É bem simples, você vai colocar o seu primeiro nome, que nem eu vou colocar aqui, primeiro nome. Você vai colocar o segundo nome e assim por diante. Só que as pessoas param e perguntam assim, Fernando, de repente eu vou criar uma assinatura de teste aqui que não vai ser vinculada à minha empresa, né? Não vai estar com CNPJ e tudo mais. Eu tenho um CPF, dá para criar? Sim, dá para criar. Eu tenho um macete aqui que eu sempre uso, o 00 no início, coloco o meu CPF mesmo, meu CPF pessoal, e eu consigo criar uma conta. A Microsoft vê isso aqui? Não, não vai ver isso aqui. Na verdade, ela precisa só ter um controle de quantas pessoas estão criando uma assinatura, tá? Então, você vai colocar o seu nome, sobrenome, colocar o seu endereço de e-mail, seu telefone, pode ser o seu telefone, preferência que seja o telefone celular de vocês, porque na segunda etapa, que é a verificação de identidade por telefone, a Microsoft vai mandar uma mensagem de SMS para o seu celular ou vai fazer uma ligação para ele para confirmar que você não é um robô que está criando uma máquina virtual. Depois disso, ele vai pedir uma verificação de identidade por cartão de crédito. Tem que ser um cartão de crédito internacional. Ah, mas eu não tenho um cartão de crédito internacional. Dá para utilizar com um cartão de crédito nacional? Não, galera. Infelizmente, não. O que você pode fazer tem algumas lojas de conveniência em mercados, shoppings, enfim, nessas lojinhas pequenininhas também, que vendem cartões pré-pagos, né, que você pode colocar um crédito ali naquele cartão e utilizar. Só que aquele crédito lá você vai utilizar para fazer suas compras, né? A Microsoft, na verdade, ela precisa fazer uma validação
do seu cartão de crédito para poder te liberar a assinatura. Não quer dizer que aquele crédito que ela vai te liberar gratuitamente, que ela vai consumir do seu cartão pré-pago, por exemplo, ou do seu cartão de crédito já que não é pré-pago. Não. Só para fazer realmente uma validação do usuário e comprovar que você é você mesmo. Tá? Dá para usar um cartão de terceiro? Também dá. Tá? Desde que o terceiro, lógico, né, aceite a utilização do cartão de crédito para criar esse portal. Antigamente, uns 2 meses atrás, esse portal estava dando um pouquinho de erro para criar esse cartão, principalmente com a parte do CNPJ. Hoje eu já testei, ontem eu criei uma conta para mim de teste, eu tinha uma conta que expirou, eu criei uma outra conta e deu certo. Se você já tem uma conta Microsoft, lá, um e-mail Live, Outlook, que seja, e criou já algum e-mail, já utilizou uma conta do Azure, uma conta gratuita, você participou de algum treinamento da Microsoft que te forneceram um voucher com uma conta gratuita, não dá para criar uma conta gratuita nessa conta que já teve um voucher. Então você vai ter que criar uma nova conta Microsoft ali, lá no e-mail, lá, criar um Live, um Outlook da vida, e depois criar essa conta nova. Uma conta antiga não dá para fazer isso. Tá? Feito todas essas etapas, assinou o contrato Microsoft aqui, né, contrato de utilização, prontinho. Vocês já vão ter já habilitado o serviço da Microsoft. Primeira coisa que ele vai abrir, depois que você abrir o portal lá, identificar, criar o seu portal. Ele vai abrir esse portal aqui, que é o portal.azure.com. O portal mudou bastante coisa. Para as pessoas que utilizavam muito a parte do PowerShell, principalmente com a administração do Office 365, o PowerShell está sempre presente dentro do Azure. Só que aquela burocracia que você tem de instalar o PowerShell, baixar o módulo correto, importar o módulo do PowerShell para poder fazer realmente a máquina funcionar dentro dele, hoje a Microsoft mudou isso, tá? Você pode clicar aqui em cima, do lado direito, na parte superior, do lado desse sininho aqui, tem um PowerShell já para vocês. Então você pode já escolher aqui o Cloud Shell. Esse PowerShell é referente às máquinas Windows, tá? Se você precisar criar máquinas Linux, você utiliza o Bash para criar as máquinas Linux. Então é bem simples. Eu clico aqui, ele fala que vai reiniciar o Shell, certo? Vai reiniciar a máquina lá que está rodando esse PowerShell, que também está rodando uma VMzinha lá dentro do Azure para rodar esse Shell. Vai restartar a máquina, reiniciar a máquina, pronto, você vai estar com o Shell agora do Linux para poder criar as máquinas Linux, se você não quiser criar pelo portal aqui novo, tá? Antigamente a Microsoft tinha um outro portal aqui dentro, que é o portal clássico. Hoje ela tem esse portal que chama de Resource Manager. Para fazer o quê? Toda a parte de máquinas que você cria aqui dentro, ele vai utilizar esse portal, tá? Então, a gente descer na barra de rolagem, aqui do canto esquerdo da tela, a gente vai ter aqui diversos recursos dentro do Microsoft Azure que vocês podem utilizar com esse crédito inicial. De quanto que é esse crédito? Esse crédito inicial é no valor de R$670, tá? Ou mais ou menos aí da conversão do dólar, $200 mais ou menos de crédito, que você pode utilizar durante um mês. Alguns recursos, a Microsoft esse mês ela fez um lançamento bacana. Se você já criar alguma máquina virtual, dependendo do tamanho da sua máquina virtual, alguns recursos lá dentro ela já deixa como gratuito, tá? Ah, mas eu posso pegar e criar alguma coisa aqui, um serviço gratuito para minha empresa? Não, isso aqui é válido apenas para contas de teste, tá? Para você ter uma conta dentro da sua empresa, tem que entrar em contato, no caso, conosco da Brasoftware, para ter uma conta de Azure específico para a sua empresa, tá? Aqui uma conta de teste para você testar os recursos da ferramenta. Então vamos lá. Aqui do lado esquerdo eu tenho um painel, certo? Com diversos aplicativos aqui, de monitoramento, balanceamento de carga e tudo mais. Eu vou clicar um aqui de máquina virtual. Se eu quisesse pegar ali o Shell para criar uma máquina virtual também via Shell, para quem gosta de comando e tudo mais, decora comando, ótimo. Mas para quem não quiser decorar comando, venha para cá para a máquina virtual. Bem simples, tá? Vou clicar aqui em criar máquina virtual. Beleza? Vai computar aqui. Ele já vai trazer aqui uma infinidade de opções de máquinas virtuais que eu posso criar dentro da ferramenta. Vai desde o Windows Server até Red Hat, Ubuntu, SQL, enfim. Essa parte que nós estamos falando aqui do Azure é o Azure IaaS, tá? Ou seja, a gente vai provisionar uma máquina virtual, criar uma máquina virtual, conectar ela para poder realmente ela funcionar e colocar os recursos lá dentro. Vocês estão vendo que tem o SQL aqui, muita gente pode se confundir, mas a Microsoft mostrou no portal que tem o SQL também.
aqui dentro do Azure, mas não com máquina virtual. Sim, se vocês olharem aqui no portal, tem um banco de dados SQL. Só que esse aqui é um banco de dados sob demanda, né? É quando você já tem a sua aplicação mais amadurecida, que você já sabe, você já consegue controlar a aplicação de patches, a aplicação de novas funcionalidades dentro do banco de dados, e ele se comporta bem com a aplicação de patches. Por quê? Essa parte aqui a Microsoft não vai prover para você, né? Você que vai aplicar os patches no IaaS. No PaaS, que é o modelo por demanda, quem aplica os patches e tudo mais é a Microsoft. Então você tem que deixar o seu banco de dados bem estruturado para poder receber isso e não ter nenhum tipo de problema com a sua aplicação que rodar dentro desse banco. Tá? Então vamos lá. Eu vou começar por uma máquina aqui. Vocês podem ver que há diversas máquinas aqui, desde Vim, Private Cloud, enfim, tem coisa pra caramba. Vou pegar uma máquina simples aqui, que é a máquina Windows Server, tá? Ele vai abrir um outro painel do lado direito para que ele escolha o modelo de máquina que eu quero criar. Ah, Fernando, eu tenho uma aplicação que eu quero testar no Azure, só que essa aplicação só roda o Windows Server 2008 R2 com Server Spec 1. Beleza, tem aqui. Ah, para o Windows Server 2003 tem? Não. Se você tem uma aplicação com Windows Server 2003, tem que atualizar essa aplicação para 2008. Por quê? No ano passado, a Microsoft descontinuou o Windows Server 2003 e todo o suporte que ela tinha para aquele sistema operacional. Então você precisa ter, a partir pelo menos do Windows Server 2008 R2, com Server Spec 1, para ter uma máquina virtual com suporte da Microsoft. Tá? O suporte que eu falo é para aplicação de patch, segurança, esse tipo de coisa. Vou pegar uma máquina clássica aqui, né? Pegar uma máquina Windows Server 2012 na verdade, R2 Data Center. Não tem standard, tá? Sempre vai ter a versão Data Center, sempre a última versão, porque lá dentro você pode provisionar, né? A gente entra naquela parte de licenciamento, de perguntar assim, eu queria uma máquina standard, não? Esse modelo de standard versus Data Center entra para o modelo de licenciamento on-premises, tá? Que aí eu tenho que identificar a quantidade de cores que eu tenho dentro de um servidor, aquela coisa e tal, né? Para não ter problema depois com a auditoria, esse tipo de coisa, né? Então vamos lá. Vou criar uma máquina aqui virtual. Quando você cria uma máquina virtual, ele traz para você aqui dois modelos de implantação que você pode fazer para criar uma máquina virtual. Ele tem um Resource Manager e tem o modelo clássico. Aí, se você nunca criou uma máquina virtual no Azure, o que é isso? O que é o modelo Resource Manager e o que é o modelo clássico? Vou trazer para vocês aqui o que é o modelo clássico. O modelo clássico é esse que está aqui, com esse organograma que está aqui. O que ele vai criar? Uma máquina virtual com IP para fazer a conexão. Tem um load balancer que vai fazer o que? O monitoramento desse IP. Ele vai criar um disco, um disco de blob disco com uma storage account, e vai criar uma subnet que vai ser o que? A sua virtual network para conectar com a sua máquina virtual. Tá? Se é um modelo de Resource Manager, deixa eu pegar aqui que não está abrindo, abrir de novo. Deixa eu pegar aqui com outra ferramenta. Com fotos aqui mesmo. Se você tem um modelo de Resource Manager, notem agora que ele é bem diferente daquele modelo clássico, né? Eu já tenho aqui um monitoramento de recursos. Na prática, o que muda? No modelo de Resource Manager, você tem lá um container. Dentro desse container, ele vai ter diversas aplicações rodando. Então, eu vou ter um container que vai rodar lá a parte do storage. Eu vou ter uma parte do container que vai fazer o load balance das minhas VMs e das minhas aplicações que estão dentro dessa VM. Ou seja, para o modelo do Azure atual hoje, é recomendável que você crie com o modelo de Resource Manager. Porque você vai ter uma modalidade de recursos dentro de um container lá da Microsoft, onde você vai colocar essa máquina virtual para prover o serviço para você. Tá? Então eu sempre recomendo que você utilize o Resource Manager para fazer esse tipo de aplicação. Tá? Então a gente vai criar aqui com o Resource Manager, criar. Ele vai pedir noções básicas da sua VM. Qual que é a sua VM, né? Eu vou colocar uma VM Brasoftware aqui. Vou colocar letra minúscula, VM underline Brasoftware. Tipo de disco. Aqui eu vou configurar já o tipo de disco, de SSD para HD. O que muda? Valor da sua máquina virtual, velocidade que a sua aplicação vai se comportar lá dentro. Muita gente ainda tem aquela dúvida básica de perguntar, Fernando, tudo bem que lá eu estou conectando uma máquina virtual numa nuvem pública, faz diferença realmente uma máquina com um hard disk normal, lá, o disco de linha lá, aquela coisinha tudo lá, com um disco SSD? Faz diferença pra caramba. Se você tem uma aplicação
que é utilizada para rodar SD, que você precisa acessar aqueles dados com maior velocidade, precisa ter um retorno lá, uma resposta bem rápida, é recomendável que você utilize SSD. Se você vai criar uma máquina virtual aqui, de repente, para criar um backup do seu AD, cara, não precisa criar um SSD, você está gastando dinheiro à toa. Então, um HD já suporta. Então, eu vou criar aqui uma maquininha com HD mesmo, tá? Vou o nome de usuário e senha. Por que nome de usuário e senha? Quando a gente está criando uma máquina virtual, como eu preciso se conectar a essa máquina virtual posteriormente, eu preciso criar um nome de usuário. Então, o nome de usuário para essa máquina aqui, eu vou colocar como Brasoftware underline 2018. Tá. Vou criar uma senha aqui, a senha padrão. Tá, ele está falando alguma coisa para mim aqui. O valor deve ter entre 1 a 15 caracteres. Beleza, não tem problema, Microsoft. A gente cria um valor aqui com 15 caracteres. Tá? Vamos ver se ele foi aqui. Tá dando uma coisa aqui ainda. Ah, só uma coisa. Máquinas virtuais, quando você cria no Azure, elas não podem ter caracteres especiais que nem eu coloquei aqui, tá? Se você colocar caractere especial, a máquina não vai criar. Então, coloco uma senha, a partir do momento que ele vai identificando aqui. Deixa eu mudar isso aqui. Colocar um nome do usuário. Tá dando algum probleminha aqui, a gente vai tentar criar de novo. Vamos lá. Vou pular essa etapa aqui, vou colocar minha senha. Tá difícil aqui hoje. Confirmei a senha. Coloco a senha aqui de novo. Ele vai pedir para eu selecionar qual que é o tipo de avaliação, tá? Se é uma avaliação gratuita. No caso, eu vou colocar avaliação gratuita porque você pode ter uma conta paga se posteriormente essa conta gratuita, tá? Essa conta de teste que você tem. Então, eu recomendo que você utilize, né, essa senha aqui para avaliação gratuita, tá? Deixa eu tentar mudar novamente o nome de usuário aqui, que ele está dando um probleminha, não sei o que é, que não está criando aqui o meu usuário. Dizendo aqui que tem que ter no máximo 15 caracteres. Já coloquei aqui. Pronto, agora deu. Fernando Ornelas, ele foi aqui certinho. Grupo de recurso, criar um novo, tá? Então, vou criar um grupo de recurso aqui. Ornelas. Localização, eu vou selecionar essa parte aqui importante, tá? Para cada localização que eu tenho de data center da Microsoft, eu tenho um valor diferente, tá? Então, se eu colocar uma máquina aqui no Brasil, eu vou ter um valor. Se eu colocar uma máquina no Reino Unido, eu vou ter um valor. Isso muda também de recursos, tá? De máquinas virtuais que eu tenho disponíveis. Então, eu vou colocar aqui na oeste dos Estados Unidos. E aqui é uma coisa bacana, que muita gente esquece. Se você tem um contrato da Microsoft, um EAS, um EA ou um MPSA que tenha software assurance, o que você pode fazer? Você pode aproveitar essa licença que você já tem de Windows Server no seu contrato para você instalar a licença de Windows Server nessa máquina virtual que você está criando. Com isso você tem até um abatimento de 40% do valor de uma máquina virtual, porque boa parte desse valor da máquina é referente a licenciamento. Tá? Então vamos lá, confirmando. Criei minha senha, criei meu usuário, dou OK. Ele vai prever os recursos aqui. Agora ele vai pedir para eu selecionar para criar, no caso aqui, o tamanho da minha máquina virtual. Qual o tipo de máquina que eu vou criar. Tá? Você pode utilizar essa parte aqui, ó, a quantidade mínima de CPUs e a quantidade de memória também que você pode utilizar na criação de uma máquina virtual. Tá? Qual que é a quantidade mínima? Uma CPU. Tá? Então vamos lá. Vou criar uma máquina aqui que tenha 2 CPUs. Vai. E o mínimo de memória seja 6 GB de memória. Vamos ver se ele vai ter alguma coisa aqui. Não apareceu nada. Tá, agora apareceu. Vamos lá. Tem D1 aqui. Vamos ver.
Pode criar essa maquininha aqui mesmo. Vou pegar essa máquina aqui, porque essa é a quantidade do HD que eu tenho aqui. SSD, estimado. E o legal, quando você cria uma máquina virtual, ele já traz para você o valor mais ou menos estimado que você vai pagar pelaquela máquina, né? Então ele traz aqui. O importante é, dentro do Azure, você pode desligar a máquina. A Microsoft está com um serviço em preview, que é também você ligar a máquina e estimar um horário para ligar a máquina. Hoje isso está em preview, então vocês podem pesquisar no site do Azure, da Microsoft, pesquisar essa parte de ligar a máquina também automático. Por enquanto você só consegue desligar a máquina, tá? Quando você desliga uma máquina virtual no formato IaaS, o que acontece? Você paga pelo storage, então tomem cuidado. Fala assim, eu desligo a máquina, não paga nada. Então tomem cuidado com esse tipo de informação. Na verdade você paga pelo storage, tá? Porque o storage continua lá armazenando a sua VM lá. Então selecionar aqui, beleza. Vou definir aqui o tipo de rede da minha máquina, se ela vai usar um disco gerenciado ou não, um conjunto de disponibilidade, coloco nenhum, que tipo de rede que vai ser, configure a minha máscara de rede, subrede, enfim. Vou dar um OK aqui direto. Ele vai trazer um resumo da minha máquina, que eu estou criando aqui. Todos os modelos e parâmetros. Olha, falou que a validação está aprovada, eu dei um OK ali, não quis muito encher linguiça aqui nessa parte de IP, essas coisas, né? Ele vai mostrar para você aqui a quantidade de valor que você vai pagar mais ou menos por essa máquina. Ele vai sugerir que você pesquise um preço de uma outra máquina, caso você identifique que esse valor por hora está muito caro, tá? Ele sempre dá essa opção. Vai trazer um resumo, aonde está essa máquina, qual é a localidade, o que tem nessa máquina, um padrão. Essa máquina 1 que eu estou criando aqui já serve para colocar um AD aqui na nuvem, tá? Dependendo do tamanho do seu AD. Criar. Pronto, ele vai iniciar a implantação. Enquanto isso, ó, aqui nesse sino que está aqui, que é a notificação, que é semelhante ao painel de notificações que nós possuímos também dentro do Office 365, ele vai continuar rodando aqui. Então ele vai falar que a implantação está em andamento, está implantando a máquina. Enquanto isso, você pode pegar aí o painel do Azure e criar um outro serviço, tá? Enquanto ele cria essa máquina virtual lá. Você não tem que esperar a implantação dessa máquina para criar um outro serviço. Então vamos supor que eu queria colocar um balanceador de carga nessa máquina. Eu posso criar um balanceador de carga aqui. Enquanto isso, ele está lá provendo o serviço para minha máquina virtual, aqui na notificação. Quando a máquina for criada já, basta eu entrar aqui na notificação e clicar aqui na implantação que vai estar já completa a instalação da sua máquina virtual, e com aquela senha que eu coloquei, ele vai pedir para eu fazer o quê? O login na minha máquina virtual. Tá. Vamos ver se ele conclui aqui esse serviço, para a gente poder logar a nossa máquina e ver como ela ficou. Vocês podem implantar também mais de uma máquina. Tá? Isso não quer dizer que tem que ser só para essa máquina. Como está rodando lá um recurso do Azure, é um container enorme lá que você pode escolher implantar uma máquina em outro local e tudo mais. Uma outra questão que a gente pergunta é, eu tenho uma VHD aqui dentro, que está dentro de um Hyper-V, e eu preciso pegar essa máquina e importar esse VHD que está lá e trazer para cá, para o Azure. Bem, dá para fazer isso? Dá, só que tem que ter um adendo. Se você tiver esse recurso de Resource Manager implantado nessa máquina virtual, dentro do Azure, você vai ter que fazer alguns parâmetros de configuração, de IP, configurar de novo como que você vai balancear o recurso dessa máquina. Se você optar para a implantação no modelo clássico, fica mais fácil. Então depende também como que você criou a sua VHD, né? Implantou novamente aqui dentro da sua casa para levar esse backup lá dessa máquina virtual que você já tem implantado para dentro do Azure, tá? Essa etapa aqui já foi concluída. Então aqui no caso é só eu pegar, colocar o usuário e a senha que eu criei lá na hora de criar minha máquina e prontinho. Já começar a utilizar a minha máquina virtual. Vocês podem ver aqui que foi bem simples a criação dessa máquina virtual, não tem um segredo. Depois é testar, instalar a aplicação dentro dessa máquina virtual e tudo mais. Então isso aqui depende também bastante da conexão de internet, tudo mais para criar essa máquina mais rápida e do recurso que você utilizou para criar essa máquina. Geralmente,
quando você opta pelo modelo clássico, ele cria a máquina mais rápida. Como ele está pegando esse recurso de rede, pegando recurso de máquina, de HD e colocando isso em cada pedacinho do container, ele leva um pouquinho mais de tempo para criar a máquina, mas nada também que não dê para esperar. Beleza, pessoal? Então foi isso aqui, é bem simples como a gente pode criar uma máquina virtual. Agora eu deixo esse espaço aberto para nós fazermos perguntas para mim, para responder para vocês, tá? Eu vou compartilhar aqui um quadro de perguntas e respostas com vocês. E a gente tem aí mais ou menos uns 5 minutinhos para vocês fazerem perguntas para nós. Tudo bem? Antes disso também eu vou criar aqui uma pesquisa de satisfação aqui já com Skype também, para ver o que vocês acharam aqui do nosso breve e curto tutorial de como criar a máquina virtual no Azure, tá? Só um instantinho. Pronto, pessoal. Antes de eu responder as perguntas, por gentileza, eu coloquei um quadro aqui que vocês podem navegar entre a apresentação e perguntas e respostas aqui no Skype, entre a apresentação e perguntas e respostas, tá? Por gentileza, respondam aqui se vocês gostaram do treinamento, se vocês recomendam esse treinamento e tudo mais. Eu vou responder as perguntas aqui enquanto vocês preenchem uma pesquisa de satisfação aqui no Skype, tá? O Eduardo Arruda perguntou aqui pra gente, existe uma tabela com custos, storage, memória, processador? Edu, eu vou responder aqui para você, mas já aproveito e já respondo para todo mundo aqui pelo áudio. Existe, na verdade, uma calculadora do Azure, tá? Dentro do portal do Microsoft Azure, lá no portal.azure.com, ou no próprio site da Microsoft no Azure, há uma calculadora estimada de preços que você pode calcular de usos com serviços, tá? Desde as máquinas virtuais, seja uma máquina Linux, ou uma máquina SQL, uma máquina Windows Server, até uma máquina que não tem sistema operacional. Então não tem uma tabela em Excel, na verdade, tem uma calculadora lá que você vai provendo os serviços e ele vai colocando lá para você. Deixa eu colocar aqui, tem um endereço para você. Esse é super difícil, tá? portal.azure.com. Boa tarde. O Leandro perguntou aqui pra gente. Boa tarde. Tem uma VM criada, porém não fui eu que criei. Não sei se eu uso a mesma licença do Windows Server que já tenho, como posso conferir? Vamos lá. Eu li uma VM criada, porém não fui eu quem criei a VM. E eu não sei se eu uso a mesma licença do Windows Server que já tenho. Como posso conferir? Leandro, você pode conferir essa VM que você já tem criada. Na verdade, você tem que conferir com a área de contratos da sua empresa. Qual o tipo de contrato que vocês têm nessa licença de Windows Server. Por quê? Se não for um desses contratos que eu mencionei de EA ou EAS, que tenha o recurso, tem um software assurance atribuído a essa licença, você vai ter que realmente
pagar pela VM lá e pagar pela licença que vai estar naquela VM, tá? Porque quando você cria uma VM, ele já vem com o valor incluso. Então você tem que perguntar para a sua área de quem gerencia o contrato na sua empresa, se esse contrato é IaaS, se tem o Windows Server nesse contrato, se nesse contrato possui SA dentro dessa licença. Se possuir, aí você pode pegar e criar uma VM no Azure e obter esse recurso da Microsoft, né, com benefício na criação dessa VM, tá? O Renato perguntou aqui pra gente. Deixa eu só responder aqui pro Leandro e aí fica mais fácil. Pessoal, só por gentileza, enquanto eu apresento aqui, eu respondo as perguntas, por gentileza, clique em apresentação para responder a pesquisa de satisfação para nós, tudo bem? Vamos lá, o Renato perguntou aqui para nós, todos os recursos do Edge estão disponíveis no Brasil? Porque em todas as demonstrações sempre escolhemos o leste do Zela. Vamos lá, Renato, porque geralmente as máquinas mais baratas estão lá nos Estados Unidos, entendeu? Por isso que a gente sempre escolhe os recursos do Azure nos Estados Unidos para criar as máquinas. Não quer dizer que no Brasil não tem. No Brasil tem todos os recursos de máquinas, tá, do Azure. Lógico, tem algumas máquinas mais poderosas que ainda não tem dentro do Brasil. Mas o Brasil já tem 3 data centers da Microsoft. Ele tem um data center no sul do Brasil para Azure, tem outro data center para Office, tem um outro data center para remanejamento de recursos. Então, no Brasil, há 3 data centers. Então, posso utilizar o Brasil? Sim. O bom do Brasil é que já vem convertido para real e tudo mais, e aí fica mais fácil demonstrar. Mas a gente sempre usa o leste do Zero por causa, como nossa assinatura é gratuita, então a gente tem que economizar na hora de criar a VM, tá? Mas não quer dizer que eu não poderia criar essa máquina aqui no Brasil, tá? O Denis perguntou aqui para nós. Boa tarde. Gostaria de saber se tem como eu limitar a utilização da máquina baseando-se no budget disponível. Tem como, Denis. Você pode limitar a utilização da sua máquina, na verdade, com essa questão que eu tinha informado lá atrás, de você prover o desligamento da máquina. Tá? Vamos supor, como tudo no Azure é um recurso que você pode programar, vamos supor, eu tenho uma aplicação aqui que roda, vamos supor, das 8 da manhã até 5 horas da tarde. Acabou 5 horas da tarde e a máquina não serve mais para nada, a máquina vai ficar lá gastando dinheiro. Então eu posso programar que a máquina ligue às 8 horas da manhã e desligue às 5 horas da tarde. Né? Só lembrando que essa parte de ligar está em preview. Então você tem que ter uma lista lá de infra para poder ligar essa máquina no Azure e depois você já coloca no script lá para desligar a máquina às 5 horas da tarde, entendeu? Mas eu acho que esse preview de ligar a máquina ele vai entrar em funcionamento no segundo semestre de 2018. Entrou no segundo semestre, vai ficar filé. Então você pode assim basear no budget disponível, porque depende também do tipo de contrato que você tem, por exemplo, com a Software, né, de contrato, se é um contrato de SSP, de Cloud Solution Provider, se é um contrato EA, se é um contrato que você compra crédito e utiliza aqueles créditos até acabar, ou se é um contrato recorrente que você paga pelo uso. Depende muito do tipo de contrato e como você provisiona o tipo de serviço, mas tem como limitar a utilização da máquina sim, com base no seu budget. O Sérgio perguntou aqui, qual que é a melhor localização para uma VM? Sérgio, depende muito. Vamos supor, eu posso criar uma VM aqui no Brasil, aí eu vou ter uma latência menor do recurso, certo? Eu estou utilizando a minha rede aqui de internet no Brasil, crio uma máquina no Brasil. Então, se eu preciso de uma aplicação, preciso de uma resposta rápida, a melhor localização para essa máquina virtual é aqui no Brasil. Se eu precisar criar um backup para essa máquina, caso dê um problema na máquina, eu crio um backup para essa VHD e um nos Estados Unidos, por exemplo. Lembrando que quando você cria uma VM no Azure, não quer dizer que você não precise de um backup para aquela máquina virtual ou para o storage dela. Sim, é importante ter um backup que vai que alguém desligue aquela máquina, alguém configure aquela máquina, faça alguma coisa errada naquela máquina virtual que você criou. Então é importante ter um backup dessa máquina também. Assim como você, vamos supor, você tem a sua máquina virtual criada no seu ambiente, provavelmente você deve ter um backup dessa VHD que você criou, entendeu? Então é importante também ter um backup para essa máquina virtual. Mas respondendo de bate-pronto a sua pergunta, a melhor localização, no nosso caso aqui, no Brasil e nos Estados Unidos no OS 2, tá? Do Zelo. O OS 2.
Lá também é uma máquina que tem bastante recursos, né? Inclusive o próprio concorrente também roda lá. Boa tarde. O Elísio perguntou aqui: vi você criando uma máquina e nem entendi qual a capacidade máxima de armazenamento. Elísio, depende. Eu criei uma máquina lá pequenininha, né, que tem ali, vai ter uns 50 GB mais ou menos naquela máquina. Eu poderia criar uma máquina que tem um storage de 1 TB, só que aquilo lá vai interferir no meu custo, né, no meu budget, no meu final. Então, eu posso criar uma máquina com trocentos processadores, com 3 HDs e tudo mais, entendeu? Então depende muito. Só mais alguma pergunta, pessoal? Alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Só lembrando que esse conteúdo está sendo gravado, ele é exclusivo para clientes da Brasoftware, que é um programa da Brasoftware+. Depois de 30 dias, esse conteúdo aqui desse workshop ele estará disponível para todos os clientes. A gente vai disponibilizar esse conteúdo no YouTube. Tudo bem? E por favor, deixe o seu comentário nos vídeos lá no YouTube, que esse comentário é muito importante para a gente sempre trazer uma qualidade para os nossos workshops. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por quem votou. Nós vamos deixar por aqui. Por gentileza, convide o pessoal, 16 horas nós encontramos de novo para o workshop de OneDrive e de Yammer, tá? Boa tarde, até mais.